Olá pessoal do Numanais! Estamos aqui com mais um Numanais Tips Finanças. É o terceiro episódio da série e eu estou bem animado para falar de um tema super interessante que vocês vão amar, que é risco. Né? Sempre que a gente fala de investimento, não tem como a gente não falar de risco. Nos dois primeiros episódios do Numanais, a gente falou bastante sobre o conceito de taxa de juros, depois a gente falou sobre inflação, depois a gente falou sobre taxa de juros real. Tendo esse conceito básico para a gente, ele é muito importante para a gente ir para o próximo passo, que é discutir sobre risco. Sempre que a gente vai investir, a gente falou de taxa de juros real, né? A taxa de juros real hoje no Brasil, ela está em torno de 1 a 1,5%. É baixo, eu sei. Mas qualquer retorno acima disso, você tem um risco embutido. Então é muito importante saber que não existe mágica, não existe uma forma de eu ganhar muito dinheiro tendo pouco risco. E qualquer coisa que eu vá querer ganhar acima dessa taxa de juros básica da economia, eu vou estar assumindo algum tipo de risco. Mas para poder analisar todos esses tipos de investimento que existem por aí, preciso entender primeiro qual que é o risco que está ligado a esse investimento. Sem eu entender o risco que eu estou tomando naquele investimento, eu não consigo analisar se aquele retorno é bom ou ruim. Porque quanto mais risco eu estou tomando, maior o retorno que eu vou buscar naquele investimento. Quais são os principais riscos ligados a um investimento? A gente vai falar de três aqui hoje, que são os três mais comuns e os três principais riscos, que são os riscos de liquidez, de mercado e de crédito. O primeiro risco, né, que é o risco de liquidez, é um risco atrelado a você investir em algum ativo que vai realmente ter um bom retorno e seja algo bom para investir, mas você não consegue ter o dinheiro naquele investimento por muito tempo. E você precisa tirar aquele dinheiro em algum momento e você não tem acesso a ele. Então esse é o risco de liquidez. Quer dizer, eu preciso da liquidez do dinheiro e eu não tenho acesso àquela liquidez. E quando você não tem acesso à liquidez, a chance de você perder dinheiro é enorme. Porque ou você vai ter que vender aquele teu investimento por um valor muito abaixo do que ele vale para ter acesso àquele dinheiro, ou você vai ter que pegar um empréstimo de alguém e pagar uma taxa de juros alta por aquele dinheiro. Então, um exemplo muito claro, né, de risco de liquidez é imóvel. Né? Imóvel é algo que pode te dar um retorno bom no longo prazo, mas se você precisar vender esse imóvel no meio do caminho, você vai ter que trazer o valor desse imóvel muito para baixo. Um outro risco, né, que a gente tem que olhar quando a gente fala de investimento é o risco de mercado. O que é o risco de mercado? Né? O risco de mercado é o risco da flutuação do ativo que você comprou, do preço desse ativo. Então o mercado de imóveis tem momento que ele está em alta, tem momento que ele está em baixa, né? A economia está pujante, tem muita gente comprando novos imóveis e o valor do imóvel sobe, a economia está retraída, o valor desse imóvel tende a cair, né? Ou você vai comprar uma ação e essa empresa está vivendo um ótimo momento de mercado e o valor dessa empresa vai subir, ou ela está sofrendo com alguma coisa específica dentro do mercado dela e o valor dessa empresa vai cair. Então o risco de mercado é simplesmente o risco de flutuação desse ativo. E para finalizar, a gente tem que sempre olhar com muito cuidado o risco de crédito. Né? O risco de crédito é um dos piores riscos que tem, porque ele está ligado a você não receber o teu dinheiro de volta. Né? Então você emprestou o dinheiro para alguém e esse alguém não tem como te pagar de volta. Normalmente isso acontece quando uma empresa emite um título, né? Ou um país emite um título para contrair dívida e você vai lá e investe no título desse país. Então, eu comprei um título público do Brasil, ou eu comprei um título da empresa X e essa empresa perde a capacidade de pagamento, ela quebra e ela não te paga de volta.
ou esse país perde a capacidade de pagamento e ele não te paga de volta. Nesse caso, normalmente você vai perder boa parte do seu dinheiro. E esses 3 riscos, por que eles são importantes? Eu quero trazer eles para vocês terem em mente. Porque toda vez que você vê um retorno muito alto, né, algo muito interessante, e você já vai logo comprar aquele investimento. Nossa, esse imóvel está com preço muito bom. Ah, essa ação está super baixa. Ah, esse título público me paga muitos juros. Ou esse título de privado me paga incríveis juros. Dá um passo para trás e olha todos os riscos que estão envolvidos naquele investimento e por que ele tem um retorno tão alto. Eu não estou falando que é ruim comprar algo que tem um alto retorno. Só é importante eu ter em mente qual o risco que está atrelado àquele tipo de investimento.